Zé, tem um outro destaque que a gente precisa conectar, inclusive, com essa primeira notícia, porque desde que foi revelado esse escândalo do INSS no final do mês passado, parlamentares apresentaram cerca de 45 projetos de lei sobre esse tema. Propostos em sua maioria pela oposição, os textos prevêem mudanças na lei para proibir os descontos automáticos nos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas. Os parlamentares também propuseram a restituição dos valores descontados de forma ilegal e alterações no Código Penal, para tipificar os crimes cometidos por integrantes do esquema, além de novas regras de controle e transparência. O envio dos projetos acontece de forma paralela às negociações para a realização da CPMI do INSS, que é a principal aposta da oposição. Você, Cristiano Beraldo, oposição, defende, claro, uma investigação também no âmbito do Congresso, né, CPI ou CPMI, mas também vários PLs apresentados para criar mecanismos para impedir qualquer tipo de desconto irregular, esquema de fraude, pirâmide ou roubo, enfim. É preciso também criar novos dispositivos ou o arcabouço que está aí já seria suficiente, Beraldo? Olha, Caniato, é preciso ter vergonha na cara na administração pública. Tendo vergonha na cara, esse tipo de ação que permite descontos de associações desconhecidas, quer dizer, e o próprio fato de permitir esse desconto de qualquer associação, pode ser a associação que for, não se justifica ter um desconto antecipado na aposentadoria. Então, não adianta esse monte de proposta de lei, o que é natural, sempre tem um tipo de evento como esse, os parlamentares ali, eles vão, avançam, enfim, alguns para aparecer, outros realmente pensando num avanço legislativo, mas o fato concreto é que, neste caso, a autorização que foi dada, este formato que permitiu o desconto na aposentadoria, ali na fonte de pagamento da aposentadoria, veio a partir de um conluio político. Então, partidos políticos se acertaram, combinaram e orientaram as suas bancadas para aprovar esse dispositivo que permitiu fazer esses descontos dentro da folha. E o Congresso Nacional, convenhamos, acabou de permitir também que haja agora o consignado para o assalariado, fora do ambiente público. Então, os trabalhadores do Brasil vão ser assediados, porque essas bases de dados são vendidas, são entregues para esses predadores do mercado de crédito que ficam assediando, esta é a palavra, ficam assediando os assalariados, assim como já fazem há anos com os aposentados e os funcionários públicos, para que os assalariados entrem em dívidas e tenham essas dívidas sacadas primeiro do seu salário. Então, aquela pessoa, o homem separado, que já tem que pagar a pensão ali, que essa já é descontada na fonte do pagamento do salário. Agora ele vai descontar o empréstimo que ele pega e vai descontando. Não faz sentido isso. Não faz absolutamente nenhum sentido. Porque se a pessoa que está tomando crédito não tem disciplina, conhecimento, discernimento para ter um crédito a ponto de que a instituição financeira possa assumir que aquela pessoa é uma incapaz de cumprir as suas obrigações e, em razão disso, ela dá um crédito que é descontado na fonte de pagamento, essa pessoa não pode ter crédito. Ela precisa entender que a sua vida tem que ser moldada às suas realidades e que, à medida que ela entrega a sua renda nas mãos de uma instituição financeira que lhe cobra juros exorbitantes, essa pessoa está trabalhando para entregar o dinheiro para a instituição financeira. Enquanto ela passa 4 horas por dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, apertada no ônibus, suando, trabalhando, abrindo mão da convivência com os filhos, abrindo mão da oportunidade que teria de poder fazer um curso, de melhorar, de aprimorar os seus conhecimentos profissionais, ela está fazendo todo esse esforço para pegar o dinheiro do seu salário e entregar para esses magnatas do mercado financeiro e das financeiras, para que eles
passem férias onde essas pessoas jamais imaginarão passar, usem roupas que essas pessoas jamais usarão, morem em endereços que essas pessoas jamais frequentarão, e é o trabalho delas que financia isso. O brasileiro não tem educação financeira. Se isso não for mudado, Caniato, aí vai anos descontando 20, 30, 40 reais, a pessoa nem se dá conta. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos prestigiam pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: parlamentares da oposição defendem uma investigação no Congresso, uma CPMI, que é uma CPI mista com deputados e senadores, mas também defendem novos dispositivos, novos projetos de lei com o objetivo de impedir fraudes e roubos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Mota, você pode ter o sistema mais eficiente e seguro do mundo, né? Mas se houver conchavo entre o grupo criminoso e alguém de dentro do funcionalismo público, que naturalmente se corrompa, é difícil evitar uma fraude ou um mega esquema de corrupção, né? Isso é que é o aspecto mais chocante e educativo desse escândalo, porque ele mostra a verdadeira face de muita gente que passou a vida inteira dizendo que trabalhava para defender o interesse dos mais pobres, daqueles que não tinham como sobreviver. Olha aí a preocupação que essa turma tem com os mais pobres. E o Cristiano Beraldo tem total razão. Isso é a maior covardia que se pode fazer com alguém que já tem dificuldade para sobreviver. É sugerir que ela peça um empréstimo, que isso vai melhorar a vida dela. Isso é a maior covardia, e é uma covardia que é feita dia e noite, justamente com aqueles brasileiros mais humildes, que mal conseguem sobreviver. É nessa hora que você vê a verdadeira preocupação dos políticos, principalmente daqueles bem populistas, que costumam ser socialistas, daqueles partidos de esquerda, que esquecem toda a preocupação que eles sempre disseram que tinham com os pobres, quando chega na hora de aprovar um consignado, um descontozinho direto na folha, porque essas modalidades de retirada do dinheiro do trabalhador são extremamente lucrativas para quem vive de emprestar dinheiro a juros. Não há nada melhor do que você fazer um empréstimo e ter a garantia que aquele empréstimo vai ser pago, porque você está descontando direto do salário do trabalhador, e não interessa se aquele trabalhador já está numa situação difícil, não interessa se aquele endividamento vai jogá-lo numa espiral da qual ele não vai conseguir sair. O que interessa é que a turma do mercado financeiro vai ficar feliz, e na próxima campanha, quem sabe, não vai aparecer um depoimento bacana ou até aquela ajuda financeira, né? É isso que importa para esse pessoal. Após os desvios bilionários do INSS, o Congresso Nacional recebeu aproximadamente 45 projetos que tentam sugerir mudanças nessa legislação para impedir fraudes e roubos. Então a oposição defende, claro, uma investigação, uma CPMI, mas também sugere vários projetos de lei para alterar a legislação vigente. Mas a legislação vigente, em tese, deveria assegurar toda a lisura e segurança para o processo, né, Acácio? É preciso a gente considerar que há uma porção de documentos que são entregues, enfim, não sei se um projeto de lei que tem uma especificação, será necessário fazer uma selfie para verificar se a pessoa é ela mesma, e aí vai ter um banco de dados com a imagem da pessoa ali na central do INSS, e a partir daí as fraudes serão evitadas. Assim, em se tratando de Brasil, a gente sempre se surpreende, né? Eu me lembro daquelas tratativas quando tentaram verificar aquelas provas de direção, e as autoescolas passaram a ter a obrigação de ter um equipamento e a pessoa deveria colocar o dedo ali para comprovar o digital. Eu me lembro de reportagens e mais reportagens que indicavam que as autoescolas estavam fazendo dedos de silicone com a digital do cara que contratou aquele serviço. Olha só,
Assim, eu estou dando esse exemplo porque assim, a criatividade ela não tem fim, né? O céu é o limite para os fraudadores, né, Cassius? Quais são os cuidados que a gente precisa ter também com esses projetos de lei que sugerem 1000 coisas? Será que vão funcionar? Tem até um nome no direito constitucional para esses projetos, que é o populismo legislativo, quando os parlamentares fazem uso das suas prerrogativas em situações como essa para se autopromoverem, sabendo que não chegarão estes projetos a resultado algum. Os mecanismos que a gente tem atualmente são suficientes, os mecanismos legislativos. Eu acho que os grandes problemas estão na institucionalização disso. Se nós olharmos, por exemplo, na facilidade que alguém pode obter um empréstimo consignado, por exemplo, um aposentado que tenha dificuldade em operar um celular e a facilidade que ele tem para obter um empréstimo consignado, isso por si só é temerário. Mas eu aposto que nenhum desses projetos visa impedir uma situação como essa. O Mota e o Beraldo falaram sobre educação financeira, que seria essencial para a nossa população. Eu aposto que nenhum desses projetos trata da educação financeira. Então, são todos projetos imediatistas que visam dar uma resposta imediatista a uma situação como essa, mas em termos práticos não levarão a resultado algum. O que nós precisamos efetivamente é de conhecimento para a nossa população, para que a nossa população entenda o que são juros. Se ela se endividar acima de X% do seu orçamento, ele jamais sairá disso, e principalmente que a nossa população conheça os seus direitos atuais, para que possa reclamar quando necessário. Pois é, inclusive, Beraldo, quando você tocou na questão que envolve a deficiência em relação à educação financeira do brasileiro, de forma geral, muitas mensagens que tratam justamente dessa questão, que tudo acaba passando pela educação do brasileiro, né? Se nós não fôssemos tão deficitários em alguns aspectos, dificilmente uma fraude como essa, que é relativamente simples, né, ela teria conseguido obter esse êxito e essas entidades conseguiriam levantar esses recursos. Porque a gente precisa considerar muitos aspectos em relação à deficiência do brasileiro, de uma forma geral, falta de autonomia, dificuldade de interpretar texto, falta de conhecimento financeiro, má administração dos próprios recursos. Acho que tem uma porção de coisas que a gente pode tratar quando a gente olha para esse esquema de fraudes, né? Neto, o Brasil é o país do tio Paulo, que é levado por uma pessoa já morto a uma agência bancária para pegar um empréstimo. O Brasil é o país em que o cálculo do ICMS do serviço de telecomunicações é feito por dentro do não sei aonde, da raiz quadrada, do não sei o que tal, que é aquele percentual que era para ser de 20 e pouco, de repente virou metade da conta e ninguém entendeu como. O Brasil, ele é complexo para as pessoas comuns. E esta complexidade é onde os espertalhões fazem a festa. E esses espertalhões, em geral, eles conseguem o ingresso para essa festança da picaretagem quando uma força política encontra um empresário disposto a tudo e a qualquer coisa para ganhar o dinheiro. E aí, pronto, a dupla perfeita se forma. Nós estamos vendo que essa legislação aprovada no Congresso Nacional foi uma legislação aprovada sob medida para permitir essa trapaça. E como é que a população brasileira pode se proteger disso? No mínimo, a população brasileira deveria saber utilizar uma calculadora financeira que, colocando as informações elementares, dá conhecimento à população daquilo que ela efetivamente está pagando em termos de juros, o quanto efetivamente custa o tributo nas coisas que ela compra,
para que assim ela compreenda o caminhão de dinheiro que sai do seu bolso e vai pousar em outros cantos, vai fazer a alegria de outras pessoas. O brasileiro não dá valor ao seu próprio trabalho, ao seu tempo, o tempo que ele despende fazendo uma atividade remunerada. Nós precisamos inverter isso, e isso se inverte na base. Só que hoje nós estamos vendo o governo indo na direção oposta, porque um governo que quer dar mesada para estudante, para que o estudante já cresça sabendo que é bom você ganhar esse dinheirinho que vem de graça do governo, que você não precisa trabalhar muito, é só você não querer muita coisa que pronto, o governo cuida de você. Essa dinâmica da mediocridade que está estabelecida no Brasil impede que os brasileiros tenham uma visão mais realista do que representa para eles o tempo e o trabalho. Se nós não mudarmos isso, candidato, esqueçam. Esse golpe foi detectado e agora teremos uma grande discussão para ver como se resolve e se impede que ele se repita. Mas podem ter certeza, o golpe do INSS, o golpe do jogo do Tigrinho, são 2 exemplos de muitos outros golpes que hoje estão em curso no Brasil. Pois é, a gente vai seguir monitorando, acompanhando essa situação que envolve as fraudes do INSS, o processo de ressarcimento das vítimas. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.